Meu pai e minha mãe eram evangélicos. Eu ia na igreja com eles, toda a vida eu segui, só que eu nunca gostei, sabe? Eu ia só para poder agradar os dois. E aí, quando eu completei 15 anos, o meu pai, ele faleceu, mas antes dele morrer, ele me fez prometer que eu ia me casar virgem, porque isso para ele era muito importante. Para mim, não tinha importância nenhuma, tanto faz ter relação antes ou depois do casamento, mas o meu pai estava ali no leito de morte me pedindo aquilo, eu não ia negar, né? Óbvio que eu prometi. E acabou que depois que meu pai morreu, eu deixei de ir para a igreja, porque, como eu falei, eu nunca fiz isso por mim, eu sempre fiz isso por eles. Não que eu não tenha fé ou não acredito em Deus, sabe? Não é nada disso, eu simplesmente não gostava da religião. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu conheci um menino que me fez conhecer um mundo totalmente diferente. E aí eu gostei dele, a gente começou a namorar e a minha mãe, ela ficou muito contrariada, porque ele era do mundão, digamos assim, ele tinha pista, ele gostava de beber, de fumar, ele ia totalmente contra tudo que a minha mãe acreditava e pregava, né? Mas como era o que eu queria, eu já tinha 17 anos, ela só tinha que respeitar, né? E eu comecei também a mudar muito, a sair, a beber, a fumar, coisa que eu nunca tinha feito, comecei a explorar um mundo novo mesmo. Totalmente diferente do que o meu pai e a minha mãe me criou, porque pro meu pai e a minha mãe era só igreja, só igreja, só igreja, sabe? E aí, quando tava com 6 meses que eu tava com esse menino, nosso relacionamento já tava sério, eu resolvi contar dessa promessa pra ele, porque até então eu nunca tinha falado. E quando eu contei que eu tinha prometido pro meu pai que eu ia casar virgem, eu fiquei muito decepcionada com a reação que ele teve. Ele fez o maior deboche com a minha cara, zoando mesmo, sabe? Falando assim, credo, que coisa careta, isso é coisa do passado, não existe mais não, casar virgem, hoje em dia todo mundo transa. Realmente, eu também pensava desse jeito, mas não era pela virgindade, era pela memória do meu pai. Eu queria muito que ele respeitasse isso também, sabe? Mas foi muito decepcionante mesmo. E o pior é que ele começou a me tratar diferente por eu ter falado isso pra ele, gente, uma coisa tão besta. Ele começou a me tratar frio e assim como se eu fosse uma criança, uma idiota, eu não sei explicar bem. E ele ainda forçava uma situação. Muitas vezes ele forçou uma situação ali para o clima esquentar e a gente ficar. E mesmo assim, com toda essa situação que ficou abusiva até, eu ainda consegui levar essa nossa relação por mais de um ano, porque eu realmente estava apaixonada por ele, tanto que quando eu tava com um pouco mais de um ano que a gente tava namorando, já tava bem sério, eu cheguei a propor casamento pra ele. Isso mesmo, eu falei pra ele, olha, a gente já tá junto há mais de um ano, né? Eu te amo, eu acho que você me ama também. A gente quer muito ter relação, então por que a gente não casa? Porque assim resolve o problema de todo mundo, né? E aí eu não quebro essa promessa que eu fiz pro meu pai. Mas sabe o que ele me falou? Com todas as letras, ele falou assim, eu até me caso com você, porque sim, eu te amo, mas eu só me caso com você se você primeiro perder a virgindade comigo. Eu achei isso de uma crueldade tão grande, sabe? Ele querendo colocar na balança o amor que eu tinha por ele com a promessa que eu tinha feito pro meu pai, o amor também que eu tinha pro meu pai, sabe? Nossa, eu fiquei muito triste. Mas, por outro lado, eu achei muito bom ele deixar a máscara cair antes mesmo da gente se casar, porque eu penso que depois que a gente casa, tudo fica mais complicado, né? Porque ali eu resolvi dar um fim naquela relação. Eu pensei assim, se ele não respeita uma escolha que eu fiz, que é respeitar a memória do meu pai, cumprir o último pedido dele, ele vai me respeitar? Eu acho que não, né? E é o que eu sempre falo, gente, você pode amar muito uma pessoa, mas muito mesmo. O que você não pode nunca, jamais, é amar alguém acima de si mesma. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quase que nem precisaria eu falar nada dessa história hoje, né? Porque ali no final a menina já disse tudo. Você pode sim amar uma pessoa, você pode sim amar muito alguém, mas o que não pode acontecer, gente, é você amar ela mais do que você ama a si mesma. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai estar se permitindo a viver um relacionamento abusivo. Isso é fato. Então, se ame acima de qualquer pessoa. Esse é o meu recado de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história, dessa interpretação de hoje. E é isso. Um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Deixa o like que é muito importante. Tchau. Fui.